E neste momento nós recebemos no Linha de Frente o professor de Direito Internacional, Manuel Furriela, que chega para nos ajudar a entender melhor a repercussão deste anúncio feito há pouco, do cessar-fogo entre Israel e o Hamas, um acordo que foi mediado pelos Estados Unidos, pelo Egito e também pelo Catar. Professor Furriela, muito obrigado pela sua participação, seja bem-vindo ao Linha de Frente. Eu quero já te perguntar a sua opinião, a sua avaliação, de maneira geral, sobre este anúncio. Qual é o impacto, qual a importância deste anúncio feito do cessar-fogo entre Israel e o Hamas? Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Bom, realmente é importante, principalmente por questões humanitárias. Nós sabemos o sofrimento que a população da faixa de Gaza tem passado, pelos sofrimentos que eles têm passado por conta de privações em relação a itens básicos como alimentos, remédios, por estarem numa linha de fogo entre as tropas israelenses e o Hamas e também os sequestrados, a população, as pessoas que foram sequestradas pelo Hamas quando da ocupação ano retrasado. Então, ainda existem quase 100 israelenses civis que estão ainda em poder do Hamas. Então, é um acordo a ser celebrado, é uma composição a ser celebrada de difícil implementação, né? Também, como foi mencionado, há uma série de etapas a serem cumpridas. Então, elas não são simples, principalmente aquelas que envolvem a libertação de presos palestinos que estão em poder de Israel, em troca dos israelenses, principalmente desses civis que foram sequestrados. A gente comemora porque tem chance de haver um tipo de pacificação. Agora, há um ponto que a gente não pode deixar de esquecer. Esse acordo somente está sendo entabulado agora, neste momento, porque Israel já atingiu os alvos preferenciais das suas incursões. Então, primeiramente, Israel teve o direito de resposta aos ataques do Hamas, isso está resguardado pelo direito internacional, teve o direito, na segunda etapa, de manutenção de pontos ali que assegurassem que seu território estaria protegido, também logo 3 meses, cerca de 3 meses depois das respostas israelenses. Essa questão já estava equacionada. Agora, a partir desse momento, daquele momento, melhor dizendo, todas essas incursões israelenses, elas aconteceram por um projeto de Netanyahu de tentar desconstituir grupos e pessoas que estariam liderando ataques terroristas ao seu território. Então, é uma outra questão, uma questão de estratégia do governo Netanyahu e não propriamente uma questão de direito de resposta e de direito de proteger seu território. Então, esses alvos também já foram atingidos, também evidenciado pela desaceleração dos ataques israelenses e pelo cessar-fogo no sul do Líbano. Então, é um momento onde Israel realiza um acordo, quando de sua conveniência, a gente não pode deixar de esquecer, ou deixar, melhor dizendo, de lembrar desse ponto. Professor Furriela, eu vou trazer de volta para a nossa conversa o Fabrício Naidoo, que é nosso editor de internacional, vai nos ajudar a conduzir esta importante conversa e vai te fazer a próxima pergunta. Está contigo, Fabrício. Professor, prazer falar com você, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui à nossa programação mais uma vez. Até onde você acha que Netanyahu fez um cálculo político interno para fechar esse acordo de cessar-fogo? Porque até ontem ele vinha sendo ameaçado por membros do próprio governo e agora a gente tem a aceitação da proposta. Será que ele possivelmente enxerga que é mesmo o fim da linha para ele? É algo que ele aceita e tenta sair por cima? Até onde você acredita que vai essa percepção política de Netanyahu para esse acordo? Ótimo ponto. São vários os cálculos. Israel atingiu vários objetivos, como eu mencionei, militares. A gente sabe que não só alvos iranianos, como também alvos dentro, né, do território do Líbano, aí falando já do Hamas, né? Então, vários foram os alvos atingidos aí nos últimos meses, que permitiram com que Israel ficasse numa situação mais confortável em termos de posicionamento militar naquela região. Ele tem um domínio muito melhor do que tinha até mesmo antes dos ataques terroristas que sofreu. Então, esse é um dos cálculos. Então, agora é um momento onde Netanyahu pode colher frutos,
por conta das conquistas militares que teve, e pode também celebrar uma composição que tem grande chance, se bem implementada, de libertar os sequestrados, os civis sequestrados, que é o principal ponto de crítica. Ele tem outros pontos de crítica, mas esse é o principal ponto de crítica que ainda sofre o governo israelense, a manutenção desses sequestrados. Então ele dá um bom encaminhamento, ele aproveita um bom momento para fazer essa colocação. E também outros fatores, acho que levaram ele a fazer o acordo agora. Um é o final da gestão Joe Biden, uma gestão que sempre pressionou Netanyahu e seu gabinete a fazerem um acordo desse gênero. Então ele ainda aproveita esse momento, porque entra-se numa seara de incerteza na gestão Trump. A gente sabe que Donald Trump tem predileção por Netanyahu, apoiará as suas ações, mas em termos de composição haveria uma incógnita. Até que ponto seria uma visão do governo americano que seria um momento de composição? Então, são vários fatores para que ele saia bem posicionado dentro do seu país e com apoio americano para esse acordo. Professor Furriela, a gente viu há pouco uma manifestação nas redes sociais do Donald Trump em que ele atribui a chegada deste acordo, ele garante a liberação de reféns já nas próximas horas, e essa manifestação dele inaugura essa disputa pela paternidade, pela paternidade dessa criança, que é justamente a participação dos Estados Unidos como mediador deste conflito. Joe Biden, Fabrício Naits, que trouxe há pouco, vai se manifestar logo mais na sua última manifestação, sobre a sua saída do governo, enfim, provavelmente vai falar também sobre isso e, naturalmente, vai atribuir como último ato de seu mandato o cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Como é que fica agora essa disputa pelo título de presidente dos Estados Unidos que conseguiu chegar neste acordo, Joe Biden e Donald Trump? Ótimo ponto. Acredito que Joe Biden saia favorecido porque foi ainda durante a sua gestão e porque sempre foi uma medida que os Estados Unidos apoiaram. O governo americano chegou a pressionar o governo de Israel para que fizesse uma composição. Chegou a prometer que iria desacelerar o oferecimento de recursos ao governo israelense caso a composição, o acordo não acontecesse. Então, está muito ligado a si. Mas Donald Trump, como assume agora, inclusive, em breve, nos próximos dias, e também havia dito que resolveria conflitos internacionais, falou da Ucrânia, falou desse também de Israel, então ele vai tentar capitalizar para si isso. Mas Joe Biden, por conta de ser durante a sua gestão e por conta de ser uma medida que ele apoiou, ele sai mais favorecido. Mas a gente tem que aguardar um pouquinho também algumas colocações de bastidores, porque pode ser, e é muito provável, que houve algum tipo de conversa interna entre o governo atual americano e a futura gestão Trump, porque não é uma questão fácil, né? Não é uma questão trivial, não é um pequeno acordo, né? Então, veja só, o governo de Joe Biden já foi criticado, agora nos dias atrás, por ter tirado Cuba da lista de países que apoiavam, né, o terrorismo internacional. Então, a gente já sabe que houve essa crítica, principalmente por ser feita no final de gestão. Então, acho que eles não assumiriam um risco numa questão ainda maior como essa. Então, deve ter havido, e é muito provável que houve, uma conversa com o futuro gabinete de Donald Trump. Mas o que eu acredito é o que eu mencionei, né? É muito difícil dissociar o principal crédito para Joe Biden, a não ser que a gente seja surpreendido com alguma informação adicional nos próximos momentos. Fabrício Naits, que ainda é com a gente, vai te fazer a próxima pergunta, professor Manuel Furriela. Professor, é importante a gente destacar aqui que muitos países também estão interessados, né? Estão de olho nesse acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza. A gente teve uma manifestação do governo da Turquia, inclusive comemorando agora há pouco a aceitação dessa proposta. O que isso pode significar, inclusive, para a região? A gente pode imaginar que isso seja o começo de uma diminuição também das tensões envolvendo o Oriente Médio? Eu acho que desacelera, sim. Eu acho que esse é um ponto importante. Vários países, né, principalmente os da região, vão celebrar, porque torna-se um conflito como o que estava acontecendo, os ataques tão intensivos de Israel, desacelerou, como a gente mencionou
nas últimas semanas, mas se a gente pegar o histórico todo, né, de todo esse período recente, foram ataques muito intensos, né, foram combates realmente realizados de forma inédita nos últimos anos. Então, Israel realmente pegou para valer, né, essa questão de combater os inimigos, os seus principais inimigos na região, né, aqueles que organizam os ataques terroristas, principalmente a seu território. Então, criou-se ali um ambiente de tensão e aí começam a surgir subprodutos. Então, veja só, Israel, né, quando atacou, por exemplo, o território libanês, mesmo tendo indicado que estava atacando os grupos terroristas por lá, era difícil para a população libanesa não dissociar os efeitos de si. Então, para o governo libanês, né, o que resta dele, um enorme desconforto. Veja só as operações também que Israel acabou realizando, né, no sul da Síria, que parecia que não teria relação direta com o conflito. Quando caiu o governo do Assad, Israel aproveitou a oportunidade lá nas colinas de Golã e fez uma série de operações para desmobilizar o futuro governo, né, e agora atual governo sírio, de que tivesse equipamentos seus utilizados contra, né, Israel. Então, a série de operações regionais e subprodutos daquele conflito que estava se eternizando. Então, realmente, os estados da região tiram, né, da sua agenda, com esse armistício, com esse cessar-fogo, pelo menos por enquanto, um monte de situações de desconforto, medidas que eles tenham que tomar. Também outros estados, né, que têm interesses na região, não tão diretos, como o caso da Rússia. A Rússia tem interesse, né, vários interesses na região, principalmente na Síria. E mesmo assim, mesmo tendo interesses em relação a estados que são contra o governo israelense, também tem uma relação muito boa com Israel. Ia ter que lidar com uma agenda onde ia ter que fazer algum tipo de opção desagradando ou Israel ou um dos inimigos. Então, esse armistício, essa pacificação toda é de interesse de todos os estados da região, né, por conta dessa série de desconfortos que eram criadas e também pelas potências com interesses indiretos, como a Rússia, que eu acabei de mencionar. Para você que vai chegando aqui na programação da Jovem Pan, 15 horas e 5 minutos, nós estamos repercutindo o anúncio feito do cessar-fogo entre Israel e o Hamas, um acordo que foi mediado pelos Estados Unidos, pelo Egito e pelo Catar, e agora ao vivo, imagens ao vivo na nossa tela aqui, de um lado a faixa de Gaza, pessoas que há pouco estavam até dançando, não se sabe se comemorando este anúncio, à esquerda do seu vídeo, pessoas protestando em Tel Aviv, em Israel, pelos reféns que foram levados pelo grupo terrorista naquele 7 de outubro de 2023. Estamos entrevistando o professor Manuel Furriela, que traz as suas análises sobre a repercussão deste anúncio feito. E, professor Furriela, vou te fazer também uma pergunta que fiz há pouco ao Fabrício. Não se sabe ainda, não se tem nenhuma informação anunciada sobre com quem ficará a gestão, a administração do território de Gaza depois dessas semanas de cessar-fogo, né? Semanas em que este acordo será implementado gradualmente. Qual é a sua avaliação, a sua projeção para o dia depois deste período de transição de cessar-fogo? Quem ficará no comando da faixa de Gaza? O Hamas, alguma outra autoridade palestina, Israel, que já está retirando as suas forças nesse período também, as suas forças militares. Qual é a sua projeção, professor Furriela? Bom, é muito provável que haja ali uma composição transitória e aí deve ser chamado também para conversar as outras autoridades palestinas que estão na Cisjordânia e que ficaram totalmente alijadas da faixa de Gaza, né? Inclusive, eu acredito que também foi um erro de Israel ter apostado numa divisão do poder das autoridades palestinas, da faixa de Gaza lá com o Hamas, que eles acreditavam com baixo risco ou baixo potencial ofensivo. Depois a gente viu que infelizmente não era isso, os ataques terroristas mostraram, né, que realmente não era essa situação, essa aposta numa divisão entre as autoridades lá da Cisjordânia, né, o Fatah e outros grupos que são mais moderados, e o Hamas, que apresentava-se somente num primeiro momento com interesse em administrar a faixa de Gaza, e depois a gente viu que não era bem isso, né? Ele tem interesses geopolíticos em continuar combatendo Israel. Então, uma composição transitória que envolva, né, não só a autoridade
israelense, porque eu duvido que eles vão querer abrir mão, né, de ter uma composição de gestão, até mesmo porque algum nível de controle mais efetivo da faixa de Gaza é necessária, mesmo com o desmantelamento todo do Hamas perpetrado pelos ataques, né? Então você ainda tem ali chance, né, de novos levantes com menor potencial, mas ainda importantes. O Hamas, que é com quem se mantém diálogo, né? Aí novamente o Catar e o Egito, mas principalmente o Catar se mostrando importantes interlocutores nisso, e convidando as demais autoridades palestinas. Então, acho que vai ser algo nesse sentido. O que pode vir também é alguma composição externa, porque esses todos que a gente mencionou são partes em conflito, em disputa, né, na faixa de Gaza. Então, alguma composição externa, seja talvez um representante do governo americano, talvez até mesmo do Catar, que, como eu falei, ele tem excelente interlocução junto aos palestinos, ou seja, é importante que venha, talvez possa vir. Mas, no mínimo, uma representação palestina da Cisjordânia, uma representação israelense e o Hamas propriamente, né, que apesar de desmantelado, ainda é o grupo preponderante, o grupo que estava com a gestão do território. Muito bem, conversamos aqui com o professor Manuel Furriela, que é professor de Direito Internacional, nos ajudou a entender melhor a repercussão deste anúncio feito do cessar-fogo entre Israel e o grupo do Hamas. Professor Furriela, muito obrigado pela sua participação, sempre um prazer te receber aqui na Jovem Pan. Boa tarde. Boa tarde.